coco, Caxinguele tá me olhando. eu quebrei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu lavei o coco, Caxinguele tá me olhando. eu ralei o coco, Caxinguele tá me olhando. e doce de coco, Caxinguele tá me olhando. e lajá de coco. Caxinguele tá me olhando. Quero agradecer a todos. Primeiro a Deus, a participação de todos os jongueiros que estão aqui. Agradecer aos nossos parceiros institucionais, os nossos parceiros de bens registrados. Dizer que é um prazer muito grande. Falta fala. O jongo que veio de tão longe, da África, que resiste e persiste hoje, está aqui hoje, dentro desse Teatro Municipal em Niterói, realizando esse seminário. E um prazer de ter meus 2 filhos aqui comigo tocando tambor. Enfim, é um prazer muito grande estar aqui. Com certeza representando todos os jongueiros. E como não podia deixar de ser diferente, como a gente está na política de salvaguarda para manter o jongo vivo, eu quero convidar vocês para cantar o jongo do nosso amigo e parceiro Jefinho de Tamandaré, que é um jongo eterno, que vai manter a chama do jongo acesa para sempre, que é o jongueiro velho. Como eu estou aqui hoje liderando o Caxambu de Miracema, fazendo parte da comissão de jongueiros e também da comissão do Pontão do Jongo, cheguei tão longe, quero muito mais e também quero que meus filhos cheguem, então quero que os jongueiros jovens estejam sempre nessa luta do jongo com a gente. Oi, saravá, jongueiro velho, que veio para ensinar, que Deus dê a proteção para jongueiro novo, pro jongo não se... Canta, jongueiro! Oi, saravá! Pro jongo não se acabar, pro jongo não se acabar, que Deus dê a proteção pra jongueiro novo. Quero ouvir o jongueiro cantar mais alto de pé agora. Oi, saravá, saravá. Oh, meu Deus do céu, pra jongueiro novo. Oi, saravá, saravá, oi, saravá, jongueiro, saravá. E meu Deus do céu, oi pra jongueiro novo, pro jongo não se pro jongo não se acabar. Saravá, Jefinho, oi, saravá, Tamandaré, pra jongueiro novo, oi pro jongo não se, oi pro jongo não se acabar, pro jongo não se acabar, que Deus dê a proteção, pro jongo não se acabar. Valeu, jongueiro! Saravá! Que Deus proteja meus filhos, o Hudson e o Sávio, que está comigo na jornada de jongo. Valeu! Primeiramente, gostaria de pedir a licença para os mais velhos. Essa carta é direcionada para o IFAM, para os órgãos públicos, para a UF, e foi elaborada aí pela Juventude Jongueira. Carta das Jovens Lideranças Jongueiras na abertura das atividades da terceira noite do jongo. Hoje, o jongo assume uma postura política e articuladora de grande importância para os guardiões dessa tradição e para seus novos interlocutores. O jongo é tema atual na universidade através de estudiosos renomados. É patrimônio cultural imaterial e passa pelo processo de salvaguarda. Estes processos ampliam sua área de atuação e movem verbas. Patrocínios elevam seus praticantes à posição de agentes culturais. O jongo proporciona emprego aos seus seguidores através de projetos e apresentações artísticas, possibilita a transformação social de suas comunidades e rende títulos. Movimentos e ações se confrontam na manifestação do jongo, não apenas como memória de um passado, mas como agente vivo e presente,
que obtém resultados movidos pelo desejo de comunidades que anonimamente resistiam e se veem hoje em meio a políticas que retiram suas práticas da marginalidade e a colocam no centro do palco. Em pleno século XXI, com todas as diferenças de modo e articulação, jongueiros e jongueiras usam seus conhecimentos ancestrais para além da roda de jongo, praticando no terreiro da vida sua tradição. Através da união das pessoas, grupos, parceiros e ampla diversidade sociocultural no ritmo dos toques, dos tambus, dos seus corações, para que juntos se iniciem uma efetiva transformação na sociedade contra as opressões contemporâneas e, ao mesmo tempo, garantindo o privilégio da continuidade de um dos maiores bens que podemos acumular, a certeza de que a resistência contra a segregação e a luta pelo direito à cidade efetivamente é um direito de todos. Este texto está em um artigo escrito por Alessandra Ribeiro Martins, primeira jongueira no coletivo de comunidades que se articula no Pontão de Cultura do Jongo Caxambu, ao obter o título de mestre em uma universidade. Jovens lideranças jongueiras têm tomado a trajetória de Alessandra como exemplo que se soma aos ensinamentos de nossos mais velhos, como Fatinha, liderança de Pinheiral, quando diz que o nosso povo não quer ficar mais no lugar de quem bate o tambor. Queremos, como Alessandro fez, sabemos que não sem muitas dificuldades, nos apropriar do conjunto de políticas públicas que finalmente reconhecem o papel de negros e negras na sociedade brasileira e nos garantem direitos historicamente sonegados, como a política de patrimônio material. No campo da cultura, como as políticas de cotas para negros nas universidades, o programa Universidade para Todos e a Lei 10.639 no campo da educação, como o reconhecimento de terras quilombolas no campo da política fundiária, como em todas as leis e políticas públicas geradas a partir das mesmas que afirmam a nossa identidade negra e contribuem com ações concretas para que um dia tenhamos igualdade racial neste país. Nós, jovens lideranças jongueiras, encontramos no Pontão de Cultura do Jongo Caxambu uma possibilidade de articulação e de fortalecimento, mais especialmente a partir do ano de 2010, com a realização da segunda noite do jongo em Vassouras, quando elaboramos uma pauta de trabalho que foi discutida com as lideranças jongueiras do Pontão no ano de 2011 e começou a ser colocada em prática neste ano de 2012. No mês de janeiro, realizamos, com apoio do Pontão de Cultura do Jongo Caxambu, a primeira reunião de articulação de jovens lideranças jongueiras, no Quilombo São José da Serra. Em maio, com apoio da comunidade Jongo Dito Ribeiro, realizamos a segunda reunião de articulação de jovens lideranças jongueiras, em Campinas. Hoje, como atividade articulada a este seminário, abrimos as atividades da terceira noite do jongo, durante a qual realizaremos a terceira reunião de articulação de jovens lideranças, além da organização de rodas de conversas pautadas em temas de nosso interesse. Mas será na grande roda de jongo de sexta-feira à noite que teremos, pela primeira vez, a grande responsabilidade de fazer jongo na universidade, com os nossos mais velhos, as lideranças jongueiras do Pontão de Cultura do Jongo Caxambu. A nossa participação neste seminário faz parte das atividades do PROEST 2012, Programa de Extensão do Ministério da Educação, em que o Pontão de Cultura do Jongo Caxambu foi aprovado este ano. Também já temos a boa notícia de que fomos contemplados com a continuidade das ações para o ano de 2003. Ainda temos uma agenda a cumprir este ano. Já temos nossa quarta reunião de articulação marcada para o mês de setembro, em Miracema, além de oficinas do PROEST, que acontecerão de forma descentralizada nas comunidades durante o segundo semestre de 2012. A troca de experiências no Pontão de Cultura do Jongo Caxambu também possibilita o nosso trânsito na universidade. O contato e a troca de experiências entre jovens lideranças jongueiras e jovens estudantes universitários, em especial o trabalho em conjunto com bolsistas do Pontão, experiências compartilhadas, como a de Alessandra e como as que temos podido vivenciar no Pontão do Jongo, tem nos feito compreender que o acesso à universidade pode ser uma realidade,
como agora é para algumas lideranças, como Luciana e Angélica, do Bracuí, que são alunas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, como foi para Aninha, de Pinheiral, que já se formou, como é para muitos jovens de Campinas, entre outros. Estamos, enfim, com essas experiências, nos apropriando de um direito conquistado. Sabemos que a rede que se articulou a partir do pontão de cultura do jongo Caxambu atualiza práticas jongueiras de nossos antepassados, como o poder de resistência e a própria capacidade de articulação, o que diferencia que, pela primeira vez em nossa história, temos o financiamento por parte do Estado de ações que são definidas por nossas lideranças, em parceria com representantes do IFAM e com a universidade, o que nos dá condições materiais de produção e reprodução de nossas práticas, para usar os termos da política de patrimônio. Estamos ao final do 3º convênio com o IFAM e não sabemos se os convênios terão continuidade. Vemos também que muito do que é feito na universidade é feito pelo compromisso de professores e que ainda falta uma ação mais articulada entre o IFAM e a universidade, para a garantia de continuidade das ações do pontão de cultura do jongo Caxambu. Esperamos, com esta carta, ter sensibilizado às autoridades e os representantes institucionais desta mesa de abertura, para a importância de estarmos aqui hoje, de fazermos parte deste seminário como um evento nosso. A terceira noite do jongo, de estarmos na universidade e da importância da continuidade e da permanência do pontão de cultura do jongo Caxambu na UF. Temos certeza que o nosso apelo à responsabilidade pela continuidade deste trabalho é também o apelo de nossos mais velhos aqui presentes. Afinal, eu seguro a sua mão na minha, para que juntos possamos fazer aquilo que nós não podemos fazer sozinhos. Agradecemos a todos os setores da UF que colaboraram conosco na realização do seminário. A Superintendência de Comunicação Social, Prefeitura do Campus, Faculdade de Educação, Laboratório Horto Viveiro, UniTV, CIAEX e Gráfica da UF. Ao Teatro Municipal de Niterói, por ter nos acolhido, está recebendo essa cerimônia de abertura. Temos também, há quase 5 anos, uma parceria com o IFAM e destacamos nesta instituição algumas colaborações que são muito especiais. Ao Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular, agradecemos a parceria desde o início desta caminhada, o trabalho cuidadoso de inventário e registro do jongo no Sudeste e os muitos momentos de atividades compartilhadas, especialmente em nossas reuniões de articulação. Na Superintendência Estadual do Rio de Janeiro, destacamos e agradecemos a atuação profissional de Mônica da Costa, técnica responsável pelo patrimônio imaterial, que tem tido iniciativa pioneira no sentido de elaborar planos anuais que contemplam ações para o patrimônio imaterial no Estado. As instituições são feitas pelas pessoas que nelas trabalham, e as políticas públicas se instituem pelo compromisso e responsabilidade de servidores públicos com as mesmas. Os parceiros na construção da política de salvaguarda de patrimônio imaterial sabem que um dos desafios a enfrentar ainda é a institucionalização da política. A atuação profissional de técnicos e superintendentes que desenvolvem ações no sentido de garantir a institucionalidade da política de patrimônio imaterial deve ser considerada exemplar e disseminada por toda a instituição. Foi essa iniciativa da Superintendência Estadual do Rio de Janeiro que permitiu, por exemplo, o apoio à realização desse seminário. Obrigada e um agradecimento muito especial à Karina, que assessorou todo esse processo. Destacamos ainda no IFAM a relação respeitosa e parceira de trabalho com o grupo de mulheres guerreiras responsável pela política de patrimônio imaterial desse país. Nossos sinceros agradecimentos à equipe do Departamento de Patrimônio Imaterial.
Nós não sabemos se há homens nesta equipe, mas o que nós conhecemos, né, são as mulheres guerreiras do DPI, que têm sido parceiras da gente na implantação dessa política. A Fundação Euclides da Cunha, pela gestão administrativa e financeira do convênio com o IFAM, sem a qual não teríamos como desenvolver nossas ações. Queremos ainda registrar o apoio na oferta do coquetel, que será servido após essa cerimônia de abertura. Nossos sinceros agradecimentos a toda a equipe da FEC. Pensar na equipe do Pontão de Escultura do Jongo Caxambu é pensar um coletivo. E eu quero agradecer a todos e a cada um de vocês, e vou pedir o favor, né, de se levantarem conforme os nomes sejam mencionados. Mônica Sacramento e Paulo Rogério da Silva. Sem vocês, nem esse seminário, nem nada do que fizemos até hoje seria possível. Obrigado pela partilha de todos os momentos e pela cumplicidade. Nossa super equipe de secretaria, Isabela e Cristina. Nossas assessoras, Luciana Leonardo e Luciana Adriano. Em pé. E nosso assessor para assuntos de audiovisual, Luciano Dairel. Nossos bolsistas, Andrieve Martins, Mariana Neri, Mariana Moreira, Luciane Ballock, Moara Vale, Aneli Rodrigues, Thaís Lobo, Leonardo Bertolini. Nossos professores colaboradores, Marta Abreu, parceira de muitos momentos, minha supervisora do pós-doutorado, pelo compromisso incondicional com o trabalho do Pontão, que tornou possível o desenvolvimento das ações do terceiro convênio com o IFAM. Professora Hebe Matos, pelo trabalho incansável e parceiro do LABOI. Professor Paulo Carrano, pela parceria no Observatório Jovem e pelo ponto firmado no núcleo de imagem. Agora, aqueles e aquelas que são corresponsáveis por tudo o que realizamos. Por favor, as lideranças jongueiras do Pontão. Angélica e Délcio, João Paulo, Eva Lúcia e Cosme, seu Edgar e Ana Maria, não, Ana Maria não, a Edione, Cacalo e Rose, Adriana e Luísa, Jusilene, Gracinha e Cristina, Jefinho e Nalva, Maria Nossa e Dona Mariquinha, representando o seu Arlindo, e a Dona Maria Laurinda, que eu não sei se já chegou, representando Dona Isolina. Eu queria também que se levantassem os técnicos do IFAM, Clair, do Espírito Santo, Raquel, do Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. Não sei se já chegou alguém de São Paulo. Rebeca, não sei se está aí. E Karina. É o grupo que está aprendendo junto a fazer com indiferença. Obrigada. Eu espero que o Seminário Patrimônio, Memória e Identidade Negra crie, nesses 3 dias que compartilharemos o espaço da universidade, um ambiente acolhedor, em que, respeitadas as nossas diferenças, não precisemos de rótulos e títulos, levando às últimas consequências um termo da política de patrimônio imaterial, que sejamos, nesse espaço compartilhado, todos e todas, detentores e detentoras de saberes, fazeres e práticas, que, apesar de diferentes uns dos outros, contribuam, cada um ao seu modo, para a construção de uma sociedade mais humana, solidária, igualitária e sem racismo.
Um dos grandes ensinamentos de jongueiros e jongueiras tem sido a generosidade da partilha. Nós, no espaço da universidade, esperamos, com o seminário, partilhar com vocês este lugar, às vezes tão incômodo, e contribuir para que, no futuro, não tenhamos mais, em universidade alguma, o nós e o eles, o lá e o cá. Por favor, a casa é nossa e, se não fossem vocês, nós não estaríamos aqui hoje. Não vou terminar com um ponto de jongo, mas com um trecho de um samba, que nos faz lembrar um jongueiro velho, que levou o jongo para a universidade e também abriu caminho para estarmos aqui hoje. Mestre Darcy, do Jongo da Serrinha. E o trecho do samba é o Dia de Graça de Candeia, que diz assim: e cante um samba na universidade e verás que seu filho será príncipe de verdade. Aí, então, jamais tu voltarás ao barracão. Axé. Estou muito feliz de estar aqui nessa mesa, ter recebido esse convite para falar um pouquinho do jongo, que eu sei muito pouco, porque eu sou velha, sim, na idade, mas o jongo eu sou muito nova, porque na minha idade de 40, 50, 60 anos, eu não dançava jongo, porque os velhos não consentiam, né? O jongo, era só velho, velho mesmo. Criança não entrava numa roda de jongo. Então, eu sou criança, sou neném dentro do jongo. Não tenho quase nada para falar para vocês. Mas eu espero que esse pouco que eu aprendi, né, e que vocês também sabem, que eu sei que lá na terra de vocês talvez não fosse igual lá em Madureira, porque lá em Madureira, lá na Serrinha, tinha isso. Era os velhos mesmo, as crianças nem ia ficar na roda do jongo para assistir uma dança, os velhos não consentiam. Então, eu tenho pouquíssima coisa para falar para vocês. Eu só espero que vocês progridam, vão sempre em frente, dançando o jongo, e não ficar nessa ilusão de escravidão, não. Vamos estudar, vamos para dentro de uma universidade, vamos levar nossos filhos, nossos netos, porque o jongo é uma dança, é um folclore, não é para a gente ficar só ali naquela coisa de escravo, de chorando, porque não, vamos sair dessa. Vamos dançar, vamos aproveitar, mas vamos também estudar e valorizar a nossa família, nossas crianças. É isso que eu desejo para o jongo. Mas eu estou feliz porque também o mestre Darcy, o desejo dele era ver o jongo dentro de um teatro municipal. Nós vimos 3 vezes lá no Rio, lá fora, no Rio de Janeiro, e agora aqui eu estou feliz de estar aqui nessa linda homenagem. Isso tudo é para você, Darcy. Muito obrigado e muito obrigado. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui nessa homenagem, ainda mais aqui, essa bênção de ficar aqui do lado da tia Maria, né? Eu acho que é um lugar que todos aqui estão me invejando, com certeza. Eu quero rapidamente saudar esse seminário, a atuação exemplar do Pontão do João Caxambu, porque trouxe para nós essa questão do jongo. Quando eu falo nós, eu falo em nome da Comissão de Cultura da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que, sob a presidência do deputado Robson Leite, abraçou essa causa e transformou isso num elemento importante da ação dessa comissão, né? Não só com a criação do Dia do Jongo, que a gente vai comemorar agora no dia 26, né, de julho, mas também por toda essa recuperação dessa cultura que é tão importante e que só vai estar viva se tiver vivo as comunidades que foram responsáveis por preservá-la. Então, o nosso compromisso é o compromisso também da defesa dessas comunidades, para que o jongo não fique só entre os mais velhos, não fique só nas comunidades jongueiras, mas alcancem a todos e a todos os brasileiros, porque esse é um patrimônio de todos nós. Então, esse é o compromisso da Comissão de Cultura da Alerj, de estar ao lado desses parceiros, na defesa do jongo, na defesa da cultura. Viva a todos! Boa noite a todas e a todos.
Eu queria fazer uma saudação à mesa a duas pessoas. Primeiro, o nosso anfitrião, né, o pró-reitor de extensão, professor Weiner, e a tia Maria do Jongo, e com isso saudando todas as pessoas da mesa. Eu estou muito à vontade aqui, porque eu sou ex-aluno da Universidade Federal Fluminense. Aqui do lado, no IXIF, né, eu sou antes do campus, eu sou um pouco antigo, né? Então, eu estudei no IXIF, e o IXIF contribuiu para a minha formação. Porque eu sou da época que, nos livros de história, se dizia que o processo de escravidão no Brasil tinha sido um processo harmonioso, como se a privação da liberdade de qualquer pessoa pudesse ser um processo harmonioso. Eu comecei a descobrir que esse processo não tinha esse caráter a partir quando eu ingressei na Universidade Federal Fluminense, na década de 80, e li um livro chamado Quilombo dos Palmares, do professor Décio Freitas, da Universidade do Rio Grande do Sul, Federal do Rio Grande do Sul. E despertou o processo de resistência que os negros tiveram no nosso país, das formas mais variadas possíveis, para enfrentar o processo de escravidão no nosso país. E a dívida que o Estado brasileiro tem com a raça negra e tem com as comunidades indígenas é impagável, é imensa. Mas essa dívida tem que ser resgatada. E nós, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, criado ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, mas que a partir da vitória do governo Lula, passou a ter um outro caráter, e hoje nós temos, entre o nosso público, as comunidades quilombolas. No nosso estado, no estado do Rio de Janeiro, existem 17 áreas remanescentes de quilombolas. Dessas, apenas uma foi titulada, que é a do Preto Forro, no Angelim, em Cabo Frio. As outras ainda estão em processo de titulação, e aí os mais variados problemas a gente tem se defrontado no MDA, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, e no INCRA. Esse resgate, a partir do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é um compromisso do governo Dilma, através de uma série de políticas públicas que podem ser levadas para as áreas remanescentes dos quilombolas, no sentido de resgatar, inclusive, a economia dessas comunidades. A gente hoje tem um programa que está sendo desenvolvido pelo MDA, de parceria com o SEBRAE, no sentido que a gente já identificou que nas comunidades quilombolas do Rio de Janeiro tem um número significativo de comunidades que trabalham com artesanato. Então, a gente está desenvolvendo uma parceria com o SEBRAE para ingressar e possibilitar a geração de renda, a geração de trabalho nessas comunidades. Tem uma série de iniciativas. O Pronacampo, que foi um programa que foi lançado recentemente pela presidenta Dilma, e que a gente pretende levar, inclusive em parceria com as universidades, e a gente tem estimulado isso na delegacia do MDA do Rio de Janeiro, a parceria com a Universidade Federal Fluminense e a parceria com a Universidade Estadual do Norte Fluminense, para a gente levar a educação para o campo. E a educação nas áreas remanescentes do quilombola tem determinadas especificidades. Então, a gente tem que levar em conta a realidade das comunidades quilombolas, que é diferente das comunidades dos assentados. Eu poderia falar aqui durante muito tempo sobre isso, mas eu já fui pedido, né, pelo cerimonial que eu não me estendesse, porque você dá microfone para a pessoa que viveu no mundo sindical e é professor, é um perigo, né? Então, eu vou encerrar, né, a minha falação fazendo uma citação de um escritor que era da raça negra, Antônio Calado, né, que escreveu, inclusive, um livro, talvez o livro mais importante dele seja sobre comunidade indígena, que é Guarupi, mas ele tem uma citação que eu acho que é importante eu reproduzi-la. Ele diz o seguinte, que na guerra pela utopia,
travei inúmeras batalhas, perdi a maioria delas, mas sempre estive do lado certo. E eu tenho certeza que todos nós que estamos aqui sempre estivemos do lado certo. Obrigado. Boa noite a todas e todos. Agora o Jongo está aí. Quero saudar o nosso representante do reitor, professor Weiner. Fazer um agradecimento especial a essa mulher guerreira, nossa irmã, né? A nossa coordenadora do Pontão do Jongo, Cultura Caxambu, aqui da UF, a nossa Elaine Monteiro, com um discurso maravilhoso. Eu acho que essa equipe que a Elaine com vocês, né? Essa equipe que foi montada, eu acho que tem a nossa, com todo respeito, a nossa ministra Ana de Holanda, ela tem que começar a ficar preocupada, porque daqui está saindo... Isso aqui é um laboratório que vai dar um Brasil de uma cultura verdadeira e reflete aqui nessa diversidade vista nesse templo sagrado que é esse Teatro Municipal. Quero fazer uma referência especial à tia Maria do Jongo, a qual eu tenho uma admiração, ela talvez não saiba, de longa data. E esse Jongo da Serrinha, inclusive nós temos uma dupla felicidade de termos a tia Maria do Jongo e temos a avó Maria do Samba, que é ex-mulher do Donga, né? E o Jongo da Serrinha várias vezes se apresentou no mês da consciência negra, no ápice, que é o dia 20 de novembro, no Monumento Zumbi dos Palmares, lá na Presidente Vargas, no Rio, né? Na Praça 11. E recentemente vi uma apresentação belíssima da tia Maria com sua equipe, no dia 21 de março, que é o Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial, lá na Capanema, no edifício Capanema, ali em função do evento da Fundação Palmares, e nós, do CEDINE, Conselho Estadual de Direito do Negro, entre outras instituições que realizamos. Então, quero referendar toda a mesa, respeitosamente, todos vocês, que nesse dia 13 de junho, tem dia que não é por acaso, 13 de junho já não é por acaso, né, professora Elaine? E é o mês do 13 de maio, né, que muitos de nós contestamos, mas foi uma realidade, de uma certa forma teve sua importância, em que pese a gente conclamar no dia a dia o 20 de novembro, que é do líder em conteste Zumbi dos Palmares, mas esse dia 13 não acontece por acaso. Rogério com seus filhos, que vocês devem ter assistido, que é de emocionar, só não se emociona talvez um Hitler, né? Alguém com aquela coisa ariana, né, de ser. Porque esse é o Brasil que a gente quer, né? Isso é uma cultura nossa. Às vezes eu fico pensando como que alguém, como aquele advogado lá de Brasília, pegou aquela negra, aquela trabalhadora, e fez aquelas palavras terríveis de preconceito racial contra ela, né, mandando cuidar de orangotango, né, que não sabe nem que orangotango está na África, não sabe nem onde tem orangotango, se é na África, se é na Ásia. É uma coisa muito terrível. Quando isso é a promoção da igualdade. Isso é a promoção da igualdade racial. Nós tivemos recentemente no STF, olha, uma vitória esplêndida do novo tempo que vivemos, que eu acho que a UF, ela tem refletido, como no governo do Estado do Rio de Janeiro, sob a liderança do governador Sérgio Cabral, que teve a coragem de realizar, né, fazer um decreto, depois virou lei, do sistema de cotas de reserva de vagas para negros e índios, de 20% nas universidades públicas do Estado do Rio. Parece, para muita gente, que isso é uma migalha, não tem, muita gente discorda, mas o fato é que a inclusão ela tem chegado por esses caminhos, porque ainda não se tem muitas UFs pelo Brasil, em que pese centenas de universidades hoje já realizarem ações afirmativas, mas ainda são muito poucas, porque nós precisamos, e essa dívida que o Otávio falou ainda há pouco, que é impagável. Essa dívida é impagável.
do que foi feito do nosso povo igual, e que foi escravo, o último país a libertar seus escravos da forma como foi. E ainda agora, recentemente, vocês viram aqui no Cais do Valongo, não sei se vocês conhecem aqui na Praça Mauá, na Barão de Tefé, onde o rio está sendo revitalizado, foi descoberto ali o Cais do Valongo. O que é o Cais do Valongo? Foram os últimos escravos a chegar no Rio de Janeiro. E, pasmem, muitos, inclusive representantes da prefeitura, mas é claro que a gente releva, nem todo mundo é obrigado a dominar certas matérias, não, que é chamado Cais da Leopoldina. Claro que era o Cais da Leopoldina também, mas sabe como é que foi o Cais da Leopoldina, para encerrar, que eu também não quero ser inconveniente, que educadamente me pediram para não falar muito. O Cais do Valongo, quando a Leopoldina princesa chegou, professor, ele foi escondido. Quem conhece a história aqui tem, né, estudantes, professores, mestres, ele foi escondido para fazer 1 metro acima o Cais da Leopoldina. Tudo bem, é histórico, mas a saga, né, a saga é dos escravos, dos pretos novos. Ali tem ali, agora recentemente encontrado na Presidente Vargas, não sei se vocês viram, eu ainda não vi, eu vi. Caveiras e caveiras ali tudo era pequena África, aquele entorno ali, né? E cada vez que se faz mais escavações, mais se encontram objetos relacionados à escravidão, encontram até dedo de ex-escravo. Enfim, então ali a gente está inclusive querendo que se chame uma espécie de um monumento a Abdias do Nascimento, né? Nosso saudoso Abdias, que há 1 ano atrás faleceu. Então, eu quero terminar fazendo uma saudação, né, a esses novos tempos, né, que o Brasil se inunde de UFES, que o Brasil se inunde de Elaine Monteiro, entendeu? De Mônica Sacramento, de Rogério e seus filhos. O Brasil é isso. Eu acho que cada um de nós aqui hoje tem que sair comprometido com a multiplicação dessa ideia, dessa praxe, num tempo sagrado como esse. Não é mais só na Serrinha, tia Maria, não é mais só na Mangueira, não é mais só no terreiro, é na academia. É isso que faz com que essas novas classes médias, não reacionárias, assumam um compromisso, né, que vai se multiplicar nas outras academias. E mais uma vez, também como meu companheiro Otávio fez, eu quero terminar com uma frase que eu queria que vocês refletissem sobre essa frase. Antes da frase, nós titulamos o Quilombo Preto Forro. O nosso companheiro falou ainda há pouco. Essa formação do nosso conselho do CEDINE com o INCRA e com o ITERJ, vocês não têm ideia. O primeiro, porque a titulação muitos têm, aqui no Rio é o segundo, mas aquele registro geral de imóveis, senhores e senhoras, é o primeiro do Brasil. Então quero terminar falando uma frase para vocês de um grande ganhador de um prêmio Nobel do passado. O carrasco mata sempre 2 vezes. A segunda é pelo silêncio. E essa coordenação de Jongo e a UF fazem barulho para derrubar esse racismo. Muito obrigado. Eu quero começar, na verdade, agradecendo ao convite para estar aqui hoje, compondo essa mesa, e nesse evento que traz todos os jongueiros e jongueiras para um encontro que é muito importante para o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular e, portanto, é muito importante para mim, né? Alguém disse aqui hoje, acho que foi a Elaine, que as instituições são constituídas por pessoas, né? Não existem siglas, nem universidades, nem centros que por trás não interliguem, liguem e relacionem pessoas. E a minha vida de trabalho profissional é dedicada a esse centro, então, por isso, é quase umbilical, né? É muito difícil a gente separar essa vida da instituição, da minha própria vida, que é uma história que eu escolhi para mim e que compartilhei
compartilho até hoje, né, com muitas outras pessoas. Então, em primeiro lugar, é um enorme prazer estar aqui, porque o que a gente está vendo hoje aqui do jongo é a noção, a dimensão, a importância, o norte, né, do trabalho ao qual a gente se dedica. É por conta disso aqui, é por conta dos jongueiros, é por conta da patrimonialização do jongo, que existem instituições como o Centro e que, portanto, existem as pessoas que hoje estão lá, né? E eu me lembro muito bem que o decreto que faz o registro, né, que amplia o conceito de patrimônio cultural brasileiro e cria o registro, então, do patrimônio imaterial, né, cujo título é o mesmo, data de 2000, e o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular fez um projeto que era um piloto, um ensaio, cuja coordenadora está aqui conosco hoje, que é a Letícia Viana, e nesse projeto nós não fomos nem buscar o jongo veio buscar o projeto, né, que era um projeto de inventariar e experimentar os instrumentos recém-criados de inventário e registro de patrimônio, e nesse momento o movimento do jongo já se colocava, né, também como já lembrado aqui pela Elaine, desde 1996. Naquele momento, a figura do seu Darcy, o jongo da Serrinha, assim, logo depois que o instrumento do decreto foi publicado, em 2000, já nos mobilizavam, já se mobilizavam por essa apropriação de um instrumento da política pública, né? E, sinceramente, nós acreditamos no Centro que é isso que dá sentido, né, à existência das políticas públicas. É o empoderamento dos interessados, como disse o nosso representante aí do movimento jongueiro, né, que se tem acesso a isso, a esse movimento. E eu quero lembrar aqui que o movimento começa mesmo antes da política, né, mesmo antes do instrumento. E pensando na figura do seu Darcy, lembrando do tempo do inventário, né, a construção do processo de pesquisa de campo, junto ao movimento Jongueiros e à rede de memória do jongo, que já estava estabelecida, não posso deixar de mencionar com muito carinho e emoção e pedir até a bênção dos jongueiros para a nossa colega Elizabeth Travassos, uma etnomusicóloga que foi fundamental na construção do dossiê, né? O dossiê foi o texto, o instrumento que reuniu para os outros olhos, para os olhos da documentação e para os olhos do Conselho Consultivo do IFAM, né, encarregado de analisar os pedidos de registro, foi pelas mãos de Beth que nós elaboramos o argumento que falava da importância da permanência, da tradição, da musicalidade, das origens negras do jongo e de sua importância de seu movimento. Né, foi por meio dela que isso foi encaminhado ao Conselho Consultivo do IFAM. Então, eu queria pedir a bênção dos jongueiros, no nome da tia Maria, aqui presente, para Beth, que está conosco, mas não está, ela está no estado de coma desde dezembro do ano passado. Que Deus dê proteção a ela e a todos nós. Quero parabenizar, cumprimentar a mesa e parabenizar especialmente a UF, nesse encontro da universidade com as culturas e a construção de seus patrimônios, né? Também já foi dito aqui hoje que a universidade apoiava os encontros de jongueiro, né? E também em várias iniciativas, mencionada também a professora Marta Abreu, que tem longo trabalho nessa, especificamente junto a questões da identidade negra, mas muito particularmente também no trabalho com a expressão do jongo. E acho que nós temos aqui uma fusão
da maior importância, que é de organismos da atuação, vamos dizer, da aplicação de políticas públicas, né, e de reconhecimento, tem desde o poder legislativo do Estado ao poder federal, estadual, né, de políticas públicas para questões relacionadas à comunidade, suas culturas e construções de seus patrimônios, que eu acho que é um encontro que a gente precisa fazer crescer nesse país, né? Esse encontro de várias frentes do Estado, porque a universidade também é uma universidade pública, né? E a articulação, a capacidade de articular políticas junto e para os diferentes grupos da sociedade brasileira. E aí, outro ponto que eu acho de muito orgulho e satisfação é ver como o Pontão de Cultura do Jongo Caxambu se estrutura nesse contexto com a participação, quer dizer, dentro da universidade, com a participação da fundação, com o incentivo e apoio, quer dizer, integrante da política pública, né, do patrimônio imaterial, e aí articulando tanto o plano federal do IPHAN como o plano estadual do IPHAN, e de um modo muito... Eu acho que é o nosso modelo, né? Acho que aqui a gente tem um modelo muito interessante de gestão, porque vamos pensar que o instrumento do registro é criado recentemente, né? E que nós, nos planos de salvaguarda, estamos construindo esse modo partilhado de gestão. Eu acho que é muito prazeroso ver como é que o Pontão do Jongo Caxambu, e acho que a chamada de Elaine tinha um pouco a intenção de evidenciar isso, reúne bolsistas, jongueiros, professores, isso faz uma diferença incrível, né? Estejam certos disso. Isso abre as portas para o pleito das lideranças jovens, né? Pela continuidade dos pontões de bens registrados, pela continuidade do pontão do Jongo Caxambu. Eu acho que a gente tem todos os ingredientes aqui, né? E o principal deles, todos nós sabemos, é o que o Rogério disse, que faz na saudação do jongo que ele abre, né? Pede a proteção para o jongo não acabar, dando a proteção ao jongueiro, porque o registro é para a expressão do jongo, né? Mas quem faz a expressão do jongo é o jongueiro. Então nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de construção de valor de patrimônio dessas pessoas, por essas pessoas. Então, acho que nós temos todos os ingredientes aqui para atender a Carta dos Jongueiros Jovens e, no que depender do envolvimento do centro e de seus técnicos, estejam certos de que a gente está nessa luta e que Deus dê a proteção para todos nós. Nesse momento, eu estou aqui com muito orgulho, representando o magnífico reitor da Universidade Federal Fluminense, professor Roberto Salles, que se encontra em viagem no exterior e, portanto, não poderia comparecer. É uma honra muito grande para mim participar da abertura deste seminário de Patrimônio, Memória e Identidade Negra. Porque a nossa universidade é uma universidade bastante progressista no que tange ao respeito à igualdade. Não apenas igualdade racial, mas igualdade de todas as pessoas. Nós somos todos iguais. E a Pró-Reitoria de Extensão procura sempre trabalhar essa questão e demonstrar isso. Se vocês observarem, nesse mês está saindo a nossa revista Extensão em Foco, e na capa nós demonstramos a nossa consideração e a nossa visão de que todos somos iguais, pois nós temos um artigo muito interessante sobre projetos de extensão, assim como esse projeto nosso, do Pontão do Jongo,
em que vê a questão da homossexualidade em nossa universidade. Uma realidade que as pessoas, às vezes, procuram esconder. E eu gostaria de dizer que a extensão na universidade é uma atividade muito interessante, porque a universidade, muitas vezes, é vista como aquela instituição que tem o conhecimento, que traz o conhecimento, e esta não é bem a realidade. A universidade também absorve o conhecimento, e em muitos projetos, em muitas parcerias, nós somos aqueles que mais aprendemos. Eu gostaria de dizer isso porque hoje, aqui, nesta mesa, eu aprendi muito. Aprendi de vários colegas que colocaram suas posições com certeza, com clareza, posições daquelas com as quais eu concordo perfeitamente. Mas aprendi principalmente com as palavras sábias da tia Maria do João, que nós não podemos ficar chorando diferenças. Nós temos que ter orgulho e mostrar quem somos nós. E também irmos à luta, levarmos nossos filhos a crescerem socialmente, a se tornarem cidadãos participantes e que ajudem sempre a manter esse país um país livre e de igualdade, cada vez maior, porque é difícil. Não é uma luta simples. As pessoas às vezes dizem, não, eu não tenho preconceito, mas no modo de falar e no modo de agir, não é essa a realidade. E isso é uma luta que todos nós, não é apenas grupos A ou B que tem que lutar por isso, mas todos nós brasileiros. E isso é importante para uma universidade. E isso é muito importante para a Universidade Federal Fluminense. E aqui, na UF, nós contamos com pessoas que lutam por isso, e o grande exemplo que eu posso citar para vocês, e que vocês conhecem, é da nossa professora Elane Monteiro. É uma guerreira lutando por esse projeto, convocando a todos, indo em todos os caminhos e lutando mesmo para que ele seja, que vocês tenham sucesso. Por isso, eu acho que vocês terão sucesso. Queria dar os parabéns por esse seminário de Patrimônio e Memória da Identidade Negra. Estou certo que será um grande sucesso. E gostaria de dizer que, no nosso acordo com o IFAM, nós estamos prontos a dar continuidade a todos esses projetos, porque consideramos esses projetos de suma importância para a nossa universidade. Neste momento, desfaz-se a mesa. E agora exibiremos o filme do 10º Encontro de Jongueiros, realizado pelo Observatório Jovem da Universidade Federal Fluminense e pelo Núcleo de Imagem do Pontão de Cultura do Jongo Caxambu. Dirigido pelo professor Paulo Carrano, o filme procurou identificar o significado dos encontros de jongueiros, a partir do registro do 10º Encontro para lideranças e mestres jongueiros. Essa é a primeira exibição pública do filme. Boa sessão a todos. E sendo filho do mundo, sou brasileiro, Enés do Nascimento, casado, viúvo, pai de 8 casais de filhos, 56 netos, 14 bisnetos e 8 tataranetos. Jongo, União Jongueira de Pinheiral, o que o senhor deseja que nós possamos falar para os senhores e os presentes? Vamos fazer uma brincadeira, vamos fazer uma roda de jongo, vamos. A morena me pediu, laço de fita pra cintura. Aí eu mandei cordão de ouro, laço de fita não atura. Então a gente diz, as pastoras vêm e respondem, oi lelele, oi lelele, são as damas. E assim nós damos prosseguimento para essa brincadeira folclórica, todos de pés no chão, cabeça erguida com a seriedade, que jongo é cultura, jongo é paz, é união de corpos e famílias. Auê, meu ponto, auê. Vou pedir a dona Sebastiana licença para me louvar. Louvado seu santo cruzeiro, ela é dona do lugar, meu povo. Mas agora eu vou tirar um ponto devagarzinho. Eu vou tirar o meu ponto para um filho de Deus que vim desatar, meu povo. Ali tem uma árvore cheia de galho,
uma árvore muito interessante. Lá em cima tem meu pai, num tronco tem minha mãe, num braço tem minha avó, no outro tem minha tia, meu Eu disse que lá em cima mora meu pai, no tronco mora minha mãe, num galho mora minha avó, no outro mora minha tia, meu Agora quero ver quem derruba o pau sem mexer com a minha família. Quero ver quem derruba o pau sem mexer com a minha família, meu povo. Quero ver quem derruba o pau sem mexer com a minha família. Quero ver quem derruba o pau sem mexer com a minha família. Quero ver quem derruba o pau sem mexer com a minha família. Quero ver quem derruba o pau sem mexer com a minha família. Quero ver quem derruba o pau sem mexer com a minha família. Quero ver quem derruba o pau sem mexer com a minha família. Eu quero ver quem derruba o pau sem mexer com a minha família. Eu quero ver quem derruba o pau. Bem, eu sou Antônio Faria Tomás, mais conhecido como Nico, líder da comunidade, fazendo um trabalho no Noroeste Fluminense com os grupos folclóricos da nossa região, como Mineiro Pau, Caxambu, e agora nós participando do 10º encontro, fazendo com que isso retornasse na nossa cidade de Santo Antônio de Pádua. Já 10 anos rodando pelo mundo afora. Hoje a gente tivemos o prazer de comemorar os 10 anos da morte de Dona Sebastiana II, que deu início nessa caminhada, e hoje eu venho prosseguindo esse trabalho. Nós só fazíamos esse encontro, nós fazíamos só na nossa cidade. Era só pra gente mesmo, uma festividade que comemorava o dia 13 de maio. Daí para lá, começou a apanhar conhecimento com a faculdade de Santo Antônio de Pádua, junto com o professor Hélio. Aí ele começou a falar que isso aí foi feito na época do café, essas coisas que nós fazíamos dos negros. Começou a alertar a gente, a esclarecer o que a gente sofria no passado, o que acontecia com todo o povo do passado, e para a gente conhecesse um pouco do linguajar do nosso povo. Aí a gente, junto com a Dona Sebastiana, eu jovem, junto com ela, aprendi muitas coisas com ela e prossegui o serviço. Já estamos hoje no 10º encontro. Eu mesmo passei a ter o conhecimento do que a gente estava fazendo depois que eu comecei a conversar com outros e alguns dos velhos que participavam junto com a gente, como a Dona Sebastiana, o senhor Ozimbo. Aí eu passei conhecimento do que era o Caxambu, qual é o passado do negro. Aí, em nome dessa galera toda, família de Jongueiro que tá aí, eu vou cantar aqui pra você. Eu vim aqui, não vim pra demandar, viemos trazer um abraço ao mestre desse lugar. Eu vim aqui, eu não vim pra demandar, viemos trazer um abraço ao mestre desse lugar. Eu vim aqui, não vim pra demandar, viemos trazer um abraço ao mestre desse lugar. Pra mim, eu não tenho palavras para poder especificar realmente o que eu estou sentindo hoje, estar recebendo as comunidades de fora, né, igual a gente foi recebido quando a gente foi nos outros encontros. Hoje tem 12 comunidades que estão em cartaz, mas tem umas 3 ou 4 que vieram como convidados. Apesar do discurso sobre a trajetória do patrimônio cultural e imaterial resgatar sempre o projeto de lei do Mário de Andrade, que elaborou lá nos anos, pelos idos de 1936, para a área do patrimônio, sempre a gente diz, não, tudo começou com o projeto do Mário de Andrade, quando se fala na história, né, do resgate dessa ideia de patrimônio cultural e imaterial. Só que a gente não conta uma partezinha da história, é que esse projeto foi rejeitado. E não foi esse projeto, o do Mário de Andrade, que foi implantado em 1937. Em 1937, na criação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é priorizado o patrimônio histórico e artístico. E, bem na verdade, foi priorizado porque também estava a carecer cuidados extremos e imediatos. Então, o que acontece é que a cultura que está do cotidiano, que é aquilo que a gente lida no dia a dia, a gente às vezes não consegue enxergar. Mas o prédio antigo que está caindo e precisa de reparos, isso sim a gente enxerga com muito mais facilidade. A área do patrimônio imaterial ficou ligada à campanha de defesa do folclore brasileiro, que foi instituída em 1958. Essa campanha de
de Defesa do Folclore Brasileiro, a qual eu tive o prazer de trabalhar na década de 70, junto com Cláudia Márcia, é hoje o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular. É a mesma instituição. Então, vocês veem que nós não estamos tratando aqui de uma coisa que nasceu ontem, nós estamos tratando aqui de um grupo de pessoas que, desde a década de 50, estão batalhando por essa área do patrimônio cultural e imaterial. Esse departamento, esse centro, segue realizando de forma sistemática e competente os trabalhos de identificação, documentação, valorização, apoio e fomento ao patrimônio cultural de natureza imaterial. Esse nome, Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial, ele surge em 88. Antes nós falávamos que eram as referências culturais, antes nós falávamos que era o folclore, que era a cultura popular. Mas a Constituição diz que tudo é patrimônio cultural. Né? Ele tem duas naturezas, a material e a imaterial. Estabelecido, então, pelo Decreto 3551 em 2000, a política de salvaguarda do patrimônio cultural no âmbito federal, do governo federal, somente em 2003, quer dizer, ainda precisamos de mais 3 anos, para que houvesse uma organização administrativa dentro do IPHAN e que, de forma sistemática, essa política pudesse ser implementada. Então, eu diria a vocês que, da mesma forma que a gente dizia, nós temos os pioneiros, lá em 1937, nós também tivemos pioneiros que, durante pelo menos os 3 primeiros anos, até sem estrutura nenhuma específica, trabalharam arduamente para que esse patrimônio, essa vertente, esses trabalhos, que são absolutamente diferentes dos trabalhos exercidos pelo IPHAN até então, porque se trabalha com as anuências, se trabalha com as comunidades, ninguém trabalha porque eu quero fazer aquilo. Não. Nós respondemos às demandas que vêm das comunidades. E respondemos com respeito no sentido de que queremos fazer juntos, e não só nós queremos fazer. Eu sempre digo para os meus colegas diretores que a nossa diferença é o seguinte, que lá no departamento nós não fazemos nada se a gente não tiver anuência prévia. Nós não fazemos nada se a gente não tiver com os grupos do nosso lado. Mas, às vezes, para você restaurar o teto de uma igreja antiga, ou mesmo de uma cidade inteira, vocês nem perguntam aos habitantes o que eles querem fazer com aquilo. Então, essa é uma diferença grande na atitude do trabalho público. A nossa estrutura no departamento, eu estou pontuando para vocês verem, ainda é a menor da instituição. Nós somos o menor departamento do IPHAN. Mas, apesar disso, nós somos responsáveis por 90% dos convênios assinados com a sociedade civil, porque é com a sociedade civil que a gente quer trabalhar. Então, nós executamos os convênios com a sociedade civil, fazemos essa articulação que vocês estão vendo, que a maior, vamos dizer, o maior resultado dessa articulação é o Pontão do Jongo. Então, o que a gente faz é isso, facilitar. Agora, ninguém vai fazer, nós vamos fazer juntos. A política do patrimônio material exercido pelo DPI se baseia nesse conceito amplo, de forte cunho antropológico, que abarca potencialmente todos os grupos e camadas sociais, que dá visibilidade às práticas culturais imersas na vida cotidiana, propõe a inclusão nas políticas de patrimônio de novos conceitos, novos objetos e sujeitos e universos culturais. Nós queremos trabalhar com as diferenças. Né? O patrimônio cultural é visto numa perspectiva coletiva, processual, dinâmica, que torna a tradição no seu sentido etimológico de dizer através do tempo, significando práticas produtivas, rituais, que são constantemente reiteradas, transformadas, atualizadas, mantendo para o grupo um vínculo do presente com o seu passado. Procura-se entender a cultura a partir de uma dimensão valorativa e referencial, explicitada através do conceito de referência cultural. Na década de 70, antes mesmo, no início dessa década de 80, a gente falava muito de referência cultural. E em tempos de Rio+20, quando a gente fica falando de sustentabilidade, eu acho que a gente tem que pensar o seguinte, aquilo que não é referência cultural e não se sustenta no âmbito, e foi muito claro, você mesmo falou ali no vídeo, todo mundo, a gente vê com esse vídeo, está dito isso. Se o grupo, ele próprio, não manter
aquela tradição, não será um programa de governo que o fará. Se nós não tivermos o apoio e essa coisa quase irmã de trabalharmos juntos, a gente não consegue fazer a salvaguarda dos bens da cultura imaterial. Então, durante esses anos todos, o Departamento de Patrimônio Imaterial adotou vários princípios. Eu vou falar rapidinho aqui para vocês deles. Esses princípios, eles não mudaram. Quando eu cheguei no departamento, o que eu logo imaginei é que, se todos os princípios e todas as ações estavam muito bem para o lado de fora, trabalhando com as comunidades, trabalhando com as associações, trabalhando com a sociedade civil, era fundamental que o próprio IPHAN, que eu estava retornando e que tinha uma estrutura enorme, muito maior de quando eu havia saído. Nós temos hoje 27 superintendências estaduais, então nós temos um instrumento de política pública federal que não existe no Ministério da Cultura outro. Nós temos um escritório em cada estado do Brasil, né, da federação. E em alguns estados nós temos escritórios técnicos em cidades fundamentais e cidades que são consideradas patrimônios nacionais. Quer dizer, aqui no Rio nós temos vários escritórios técnicos, em Minas outros escritórios técnicos. Então, nós temos uma rede que esta rede tem que facilitar o quê? Que também tenha essa compreensão do patrimônio imaterial. Então, posso dizer a vocês que quando eu peguei todos os escritos que existiam do corpo técnico do departamento, e aí vem o nome, né, que estava assim, deixa eu pegar o nome aqui, porque quando eu peguei todos os, quando fala assim, avanços e limites, quer dizer, vamos lá, nós avançamos muito. Hoje essa política do patrimônio imaterial existe. O que a gente precisa é sair do limite da área central do IPHAN. Então, esse foi o meu pensamento. E, com isso, estamos fazendo todos no departamento um esforço muito grande para que todos, e por isso mesmo vocês têm aqui colegas, hoje, trabalhando no IPHAN, do Espírito Santo, em Minas Gerais, em São Paulo, no Rio de Janeiro, que é a região do Jongo, e que hoje a gente já tem interlocução nesses estados, pelo menos, pessoas que estejam lá nos nossos escritórios e que tenham consciência e saibam o que é trabalhar com patrimônio cultural e imaterial. E trabalhar dentro dos princípios básicos. Não vamos inventar nada. Os princípios foram feitos durante esses 10 anos, eles foram muito bem talhados, eles foram muito bem testados, que são: o patrimônio cultural é uma construção social e diz respeito a todos. O patrimônio cultural não diz respeito ao IPHAN, diz respeito ao povo brasileiro. Que é fundamental a participação ativa de todos os atores sociais que produzem, mantêm e transmitem esse patrimônio nos processos de identificação, reconhecimento e salvaguarda. A gente pode ajudar, a gente até às vezes escorrega, mas o que a gente quer é não fazer uma política totalmente chapa branca, porque no patrimônio imaterial isso não funciona. Se a gente não tiver os atores sociais do nosso lado, trabalhando desde a identificação, reconhecimento e na salvaguarda, e no apoio e sustentabilidade que a gente possa dar àquele grupo, isso não funciona. A produção de informação e documentação é uma ação de salvaguarda em si. A gente precisa documentar, a gente precisa... Olha só pode ser feito esse vídeo porque alguém documentou esse vídeo lá em 99. E nós podemos trazer as imagens de 99 para hoje, 2012. Então, essa questão da documentação é fundamental. E é fundamental também como resgate. Eu não sei se daqui a 20 anos algum grupo vai querer saber como é que fazia, como é que era. Então, nós temos os nossos dossiês documentais, né, como salvaguarda. Muitas vezes, gente, nós não conseguimos que as comunidades reaqueçam, né,
as práticas, mas elas estarão, pelo menos, documentadas. De repente, passa uma geração e a outra geração quer saber como é que o avô fazia. E isso é também vamos dizer assim, uma missão que nós temos de preservação da informação. O que é fundamental é sempre buscar uma visão global e integrada dessa dimensão material e imaterial do patrimônio cultural. Isso é meio esquizofrênico, isso foi feito uma vez, e aí a gente tem que entender. O pessoal diz assim, mas você fez o registro da boneca Carajá, mas aquilo é material, é a boneca. Eu digo, não, gente, atenção. Primeiro é o registro do modo de fazer a boneca. O modo de fazer a boneca Carajá, lá nos índios, tem todo um significado de aprendizagem para a geração futura, para as crianças saberem todos os seus mitos, como é que faz, as suas práticas, através das bonequinhas, que está se perdendo. Então, o que a gente faz? A gente mobiliza, a gente reconhece, como foi muito bem dito aí. Não é mais para ser visto, é para ser reconhecido. E sendo reconhecido, aquilo tem valor. E se tem valor, eu quero guardar. Eu só consigo preservar se a coisa que eu estiver preservando tenha valor para aquele que é o ator. Se a gente não conseguir estabelecer que a comunidade dê valor ao jongo, a qualquer outra prática, eles desaparecem. Uma outra... Bem, vou falar. Nós temos um problema sério, já estava aqui lá para diante para falar, mas já vou falar logo, que é as políticas públicas integradas. No patrimônio imaterial, necessariamente nós estar com outros órgãos de governo. E aí foi ótimo eu ouvir o MDA, porque a gente tem um trabalho ultimamente grande com o MDA lá em Brasília, para fabricação do queijo de leite cru. Então, vocês vejam que a gente está em todas. E, por exemplo, nas bonecas Carajá, um órgão do governo disse que, olha, agora vamos oferecer fornos. Eu digo, gente, forno? A gás, a luz, sei lá, o que é, como é que... Não é isso. Não é, a gente não quer massa, a gente quer que se preserve o ritual da feitura e a transmissão do saber. Se vai fazer 2, 3 ou 4 bonecas, é importante que se tenha mercado, é importante, sim, que essas bonecas estejam ali para oferecer uma oportunidade até de melhoria de vida daquele grupo, através da venda das bonecas, mas elas precisam não perder esse sentido. Elas não são mercadoria. O que foi registrado não foi a boneca, foi todo um sistema que chega, o produto final é a boneca. Então, essa coisa do material e imaterial, às vezes as pessoas confundem. As pessoas têm que entender que nós estamos além da boneca ou da panela de barro de goiabeiras, que faz uma moqueca capixaba muito boa. Bem, espera-se, então, que a descentralização e socialização de métodos e instrumentos com vistas à autonomia dos atores sociais e dos processos de preservação que conduzam, que seja implementada num breve tempo possível. O que é isso? Nós queremos, sim, que os grupos se organizem e que esses grupos sejam capacitados, como esse grupo, como o Pontão do Jongo está fazendo, como o Pontão dos Sambadores está fazendo na Bahia, que eu até não conheço, mas já vou lá conhecer, mas que eu sei que são pontões, através desse programa Cultura Viva, Pontões de Cultura do Ministério da Cultura, nós conseguimos mobilizar algumas comunidades para que elas se capacitem. E nisso nós temos uma parceria fundamental, que é a universidade. A universidade, de uma forma geral, ela é parceira nossa, tanto nessas questões de estar junto da extensão. Só para vocês terem uma ideia, o PROEX, que é a parte de projetos de extensão, na parte de patrimônio, eles aumentou o recurso 6 vezes em 3 anos. Isso quer dizer que o patrimônio está em pauta. Eu estou dizendo patrimônio, e quando eu falo de PROEX não faz obra, aí eu estou falando de patrimônio cultural e material. Mapeamentos, reconhecimentos, publicações, livros que levam as crianças a ter uma leitura diferenciada da sua cultura e que valorizem, que não desvalorize a cultura dos avós, etc.
Isso serve tanto para o patrimônio material como material. Nós temos uma experiência agora no Ceará, onde todos os livros escolares da cidade de Sobral e das outras, Aracati, das outras cidades históricas, elas têm um livro diferenciado que faz com que a criança, desde que comece a ler, ela entenda a sua cidade, por que ela é assim, por que precisamos preservar, e aí vai toda a parte do patrimônio. Sabemos que não se consegue estabelecer de forma efetiva uma política de salvaguarda do patrimônio imaterial sem articulação com as políticas das áreas de educação, meio ambiente, desenvolvimento econômico e social, e por isso nossa ação tem sido de aproximação com todos os ministérios e órgãos de interface com o patrimônio cultural, como no caso do queijo do Cerro. Eu estava falando agora que não vamos conseguir fazer a salvaguarda do queijo do Cerro, do modo de fazer queijo do Cerro, canastro, esse queijo tão apurado em Minas Gerais, se a gente não conseguir nos articular com a vigilância sanitária, com a Anvisa, com o MDA. Por quê? Porque a regra de um atrapalha a preservação do outro. Então, nós temos que saber qual é o limite nosso, até onde a gente pode abrir mão e até onde o outro pode abrir mão. Essa negociação é uma negociação difícil. Agora, o IMA, que é o Instituto de Agricultura Mineiro, para autorizar a venda do queijo, para dar o carimbo do queijo, a tábua dele não pode ser mais de madeira, tem que ser de ardósia ou de aço inoxidável. Primeiro, o pequeno produtor não tem dinheiro para fazer a queijaria modelo, que é muito cara. E esse queijo, o especial do queijo, é um pingo. Vocês conhecem aquela, né, queijeira que tem uma coisa, e sora o queijo, e esse pingo é recolhido, e esse pingo é que é colocado para coalhar o queijo no dia seguinte. A qualidade do pingo está ruim, porque a pedra de ardósia não dá a qualidade do pingo. Então, se a gente não conseguir convencer aos órgãos da vigilância sanitária que a mesa de madeira não é problema, a gente não vai conseguir mais a qualidade do pingo e a gente não vai mais conseguir o queijo. Então, veja só, o que é política de salvaguarda do queijo? É conseguir que a gente consiga botar o queijo no mercado, porque é o queijeiro, se ele não conseguir um preço justo pelo queijo, ele vai vender o leite e vai acabar com a tradição do queijo. E, além disso, nós temos que mobilizar, por exemplo, a Universidade de Viçosa, que está provando assim, cientificamente para os órgãos de vigilância sanitária que a contaminação não é da mesa de madeira. Se a gente retomar a mesa de madeira, a gente conseguiria melhorar o pingo, melhorar a qualidade do queijo, botar o queijo no mercado e botar o queijo para não ser contrabandeado com aquele selo da vigilância sanitária para ele ser vendido fora, ou pelo menos na região, mas de uma forma mais equilibrada e dando o preço justo. Porque essas coisas que a gente trabalha com patrimônio material, sempre as pessoas acham que devem ser quase de graça. E isso não é possível. A gente tem que dizer que aquilo tem um valor agregado muito grande. E quando a coisa é declarada patrimônio cultural brasileiro, aí o valor é maior ainda. Então, essa é a linha que a gente está usando. Nós temos que trabalhar na nossa área específica com os antropólogos, com a identificação, com os sociólogos, historiadores, o que for, na identificação, no reconhecimento e fazer uma salvaguarda ampla, buscando todos os nossos parceiros dentro da nossa esfera federal e aí em cascata para o estadual e o municipal. O grande desafio, eu acredito, que eu possa ser desse, vamos chamar, do segundo decênio, né, 10 anos desse decênio do Departamento de Patrimônio Imaterial, é fazer essa articulação política precisa e conseguir fazer com que governos estaduais e governos municipais também tenham a sua legislação séria de patrimônio imaterial. Nós não queremos aqui título pelo título.
Nós precisamos de um título para uma coisa séria, que esteja enraizada, que seja consistente e que a gente possa realmente fazer uma política pública consequente para essa área. A política do patrimônio material está ancorada, como disse acima, na noção de referências culturais e tem como linhas de trabalho e compreensão dessas referências, é o que a gente tem trabalhado prioritariamente, povos indígenas, afrodescendentes, populações tradicionais, segmentos sociais situados em contexto de megacidades, sítios urbanos tombados, temas tratados no âmbito das culturas populares. E vocês veem, nós estamos trabalhando naquele viés que ainda ninguém trabalhou. Nós estamos trabalhando levando aquele ideia eu sempre digo, não precisa procurar nada do que é o patrimônio cultural brasileiro, é só ler a Constituição. Nós temos que levar aquela ideia lá do artigo 216, 215 da Constituição para dentro do nosso fazer cotidiano. E temos que levar aquela ideia para aquela diversidade e todos os grupos formadores da identidade cultural brasileira. Então, não se trata de uma política para a elite, não se trata de um filme ou de um show que você paga R$300. Trata-se da gente trabalhar com o cotidiano, da gente valorizar que, naquele território, todos os habitantes têm uma cultura que deve ser preservada e respeitada pelos outros de territórios diferentes. Nós temos que fazer a mediação entre esses territórios, essas culturas, para que um possa respeitar um dos outros. As diretrizes estabelecidas nos primeiros anos do DPI, elas ainda persistem e vão permanecer. A gente vai ter que promover o mapeamento, a identificação e a documentação dessas referências culturais do território nacional. Sempre a gente começa pelas questões da cultura brasileira anteriormente não contempladas. Nós temos, desde 1937, várias cidades sendo consideradas patrimônio nacional e, acreditem, faziam os prédios patrimônio nacional e as práticas não. As práticas eram, inclusive, mandadas embora da cidade, porque estragavam, porque estavam diferentes, porque não eram. Isso não é mais assim. Isto não é mais assim, mas eu me lembro o caso de Cachoeiro, acho que é Rosildo está aí da Bahia, em que não foi considerado no dossiê de tombamento, no processo de tombamento da cidade de Cachoeiro, não foi considerada a Irmandade Nossa Senhora da Boa Morte, que é a primeira Irmandade brasileira de mulheres. Quer dizer, é uma loucura. Quer dizer, inclusive, na restauração da igreja, pediram à Irmandade para se retirar da igreja. E ela não podia se retirar da igreja, porque ela tinha... A Irmandade era para dentro da igreja, e no pátio da igreja, lá atrás, já tinha todo aquele sincretismo, né, com as suas árvores, com o seu terreiro, não é? Onde ali é que havia essa transição sincrética das duas religiões. Então, esse olhar antigo, graças a Deus, eu posso lhe adiantar aos senhores que não existe mais. Agora, há uma diferença entre o olhar que não existe e a ação que a gente implanta. E a ação que a gente implanta ainda é pequena. Mas a gente tem força para ir adiante. Segundo item, só para não me alongar muito, é apoiar e melhorar as condições sociais e materiais que propiciam a existência e continuidade dos bens culturais, que é mais ou menos o que a gente tem que fazer. A gente faz investimento em projetos que visem a melhoria das condições de produção, reprodução e transmissão. O que adianta você dizer que as panelas de goiabeira, aquelas panelas pretas, lá no Espírito Santo, que esse ano são 10 anos que já estão registradas, e pela legislação nós vamos ter que fazer a revalidação desse registro. Então, o que adianta você registrá-la e não dar nenhuma condição? Elas tinham um problema, a embalagem, aí o trabalho foi feito primeiro pelo SEBRAE, depois por outras coisas, e o centro fez um tipo de embalagem que as pessoas podem levar panela sem quebrar, porque você comprava a panela e chegava em casa com a panela quebrada. A gente valoriza, né, então, esses produtores e detentores, ampliando o seu acesso aos benefícios da preservação.
O que são os benefícios da preservação? Hoje o governo brasileiro trabalha com editais, trabalha com concursos públicos que as pessoas precisam estar capacitadas a acessá-los. Se num determinado momento a gente tem uma mediação, que pode ser uma fundação, uma ONG, uma universidade, cada vez mais a gente precisa ter o conhecimento. Então, olha que beleza. Olha, o IBRAM, que é o Instituto Brasileiro de Museus, lançou um negócio chamado Pontos de Memória. Muitos dos nossos pontos e pontinhos de cultura se candidataram aos pontos de memória e levaram. Eles sabiam já como fazer os projetos, eles sabiam já como é que vai se organizar para ir trabalhando e acessando esses, hoje, todos esses programas de acesso e de distribuição de recursos mais igualitários. Ainda não é totalmente, mas pelo menos é um edital. Porque antes não era. Como eu disse aí, eu trabalho há muito tempo. Antes era quem podia mais. Você tinha que ter o tal apoio político, você tinha que chegar no galpão, conhecer, levar no ministro, pedir, pelo amor de Deus e tal. Não vou dizer a vocês que isso tem acabado 100%. Mas acabou muito. Agora, isso é pequenininho, residual. Mesmo porque a comunidade grita. Ninguém permite mais isso. Quando a gente vê um projeto ruim, um dinheiro que você não está vendo onde está sendo posto, você chama o Ministério Público, e o Ministério Público vai lá e pergunta, o que está acontecendo aí? Bem, uma terceira linha é desenvolvimento das bases institucionais, conceituais e técnicas do reconhecimento e valorização da dimensão imaterial do patrimônio cultural. E aí é que a gente está pegando um pouco, talvez a gente tenha o nosso trabalho maior nisso, a atuação das superintendências do IPHAN como multiplicadores e apoiadores das demais instâncias governamentais na sua área de jurisdição. Não dá mais para a gente ficar em Brasília, que é onde a gente está agora, e você não tem interlocução aqui. Olha, eu tenho certeza que o pessoal do Jongo, ao conversar tanto com a Regional Mônica, como com o Centro, que é um braço do departamento, mas que estão aqui no Rio, é muito mais fácil de lidar do que só lidar em Brasília. Olha, telefonema é caro, às vezes as pessoas não conhecem e não sabem como chegar. Então, o que nós queremos ter, que as nossas portas estejam abertas em todas as cidades para o patrimônio imaterial. E, para isso, a gente precisa estruturar também políticas de salvaguarda nos âmbitos dos governos estaduais e municipais, como eu falei aqui. E a gente tem também no departamento uma coisa que, quando eu cheguei, confesso a vocês que eu até fiquei meio preocupada, que eu só ouvia falar disso. Vamos avaliar. Letícia, então, é a primeira. Avaliar a política. Graças a Deus, né? Porque a gente está constantemente avaliando. Não, a gente que chega... Eu trabalhei numa época que a avaliação era pouca, né? Então, quando você chega e a todo momento você tem uma avaliação, isso permite que você avance mais rápido. Não é que na outra não avançava, mas você avança mais rápido, porque você detecta imediatamente onde estão os nós e aonde você tem que consertar. Então, isso é muito importante. Então, nós temos novidades no departamento, coisa que não acontecia. 2 áreas, já estou terminando. O licenciamento cultural dentro do licenciamento ambiental e autorização de pesquisas de conhecimentos tradicionais associados a recursos genéticos. O que é isso? Hoje em dia, qualquer obra grande é necessário fazer o licenciamento ambiental. E no licenciamento ambiental tinha uma linhazinha sobre o patrimônio cultural. E essa linhazinha nem sempre era respeitada ou era vista. Então, o que a gente via? A gente via a hidrelétrica avançando e destruindo tudo que existia, pessoas sendo retiradas de um lugar, colocando nas outras, sem menor consideração sobre as relações de vizinhança e as relações sociais que se estabeleceram naquelas áreas. Então, nós estamos, sim, trabalhando nessa questão do licenciamento. E hoje, eu posso dizer a vocês que a minha grande preocupação é que
o trabalho do IPHAN no licenciamento ambiental, ele começa, com a resolução CONAMA número 1 de 86, ele começa a focar muito na arqueologia, né? O Valongo mesmo, todas essas coisas que se falou aqui, que estão se descobrindo, são os trabalhos arqueológicos que são obrigados a fazer, porque estão cavucando, e quando acha, para a obra e faz a pesquisa. Por isso que a gente está hoje descobrindo a história do Brasil a partir da arqueologia histórica, dos processos de arqueologia. No entanto, a gente precisa avançar. A gente precisa avançar. Até uma heresia falar isso, do patrimônio. Mas ontem eu falei até com o presidente do IPHAN, a gente precisa avançar do caco para a pessoa, porque, por enquanto, a gente dá uma força na arqueologia, mas a gente precisa dar uma força para a pessoa do patrimônio imaterial, aquela pessoa que está produzindo cultura e que, às vezes, vai ser muito afetada por uma estrada que passe, por uma grande obra que se faça, e que, às vezes, esse cuidado e esse olhar não é dado. Então, essa é uma nova atribuição do nosso departamento, para vocês verem o tamanho da coisa. Não sei se vocês ouviram semana passada, o Globo Repórter tratou do ritual Ianquá, dos índios Inanauê, que são... Eu não assisti, mas me garantiram, Cláudia me garantiu que em hora nenhuma falaram o nome do IPHAN. Mas o ritual é um bem registrado. O ritual estava em perigo, por isso que nós imediatamente registramos. Levamos na Unesco para ter o selo de salvaguarda urgente do mundo. E, mesmo assim, a gente está com muita dificuldade de saber qual vai ser a salvaguarda que a gente vai fazer para aqueles índios poderem continuar o seu ritual. O ritual eles fazem são de vários meses, vão simplificando, vão na floresta e constroem como se fosse um castor, uma barragem no rio, e depois recolhem os rios nessa barragem, fazem esse rio, esses peixes são secos, são defumados, eles se alimentam com esse peixe o resto do ano. Eles precisam de mais ou menos 20 toneladas de peixe, nunca foi problema. Há 4 anos não conseguem mais pescar o suficiente. Há 4 anos a FUNAI compra as toneladas de peixe para dar para os índios, porque eles estão infelizes. Porque aquilo não é só uma pesca. Aquilo é como o Deus deles, como é que os seus deuses estão orientando. Eles não estão felizes com o que os índios estão, porque não estão dando mais o peixe. Então, isso é um processo todo, que, claro, a gente já sabe que esses índios vão ficar minimamente achando que não estão prestando mais para nada, porque os deuses não estão reconhecendo. Só para vocês terem uma ideia, esses índios foram contactados, primeira vez pelo branco, na década de 70, em 1972. Então, nós não estamos falando de índio que estava há muito tempo junto do branco, não. E o que acontece? Nós temos 11 hidrelétricas no rio que sai o peixe, um outro rio caudal, que seria 11 hidrelétricas, 8 já prontas e 3 embargadas por conta da questão dos índios. E, além disso, a gente tem problemas com a cultura de soja, que vocês sabem que, quando começa a cultura, além do desmatamento, leva a cultura e tem muita agrotóxico. Então, quando eu disse que tinha muito agrotóxico, uma pessoa de universidade me disse, bem, então é melhor plantar soja transgênica, porque aí não precisa agrotóxico. Sim, mas acabou com a floresta e etc. Nós vamos fazer a salvaguarda para esses índios, a gente está tratando com o Ministério da Pesca, e com certeza será criatórios de peixes perto do rio, para que, na época do ritual, a gente possa soltar os peixes e o peixe descer o rio, mas o peixe está sendo criado em outro lugar. Então, vocês veem que tratar com patrimônio imaterial é uma coisa que, a cada dia, é uma surpresa. A cada dia, a gente tem um outro desafio, né? Os conhecimentos tradicionais associados a recursos genéticos são esse bando de gente que sai pesquisando, também nos índios ou nas nossas comunidades tradicionais, tudo que se sabe de medicina popular. E lá em São Paulo,
Medicina popular é muito importante. Me lembro das garrafadas lá do Vale do Paraíba, quando eu trabalhava no Museu de Folclore. Lembra, Cláudia? A gente tinha aquele sistema. É muito importante esse conhecimento tradicional, que hoje está sendo patenteado e vendido no exterior, com a nossa patente, para os remédios que depois eles vendem para a gente curar as doenças. Então, isso é um assunto também que a gente não pode deixar de lado. E é bom a gente falar sobre isso, porque quando a gente fala de patrimônio material, todo mundo pensa que é só. Não é só, não estou dizendo que é só. Ah, não, é o samba, é o jongo, é o tambor, é o bumba meu boi, é a roda de capoeira, é a panela de barro, mas é além do que isso. Nós estamos trabalhando com conhecimento daquilo que faz com que a gente seja o povo brasileiro e não o povo hindu ou o povo peruano. E esse conhecimento é que a gente precisa preservar. Não dá mais, e ontem, essa semana eu tive o prazer de assistir a uma palestra do professor Lessa, e que ele dizia, a palestra era sobre paisagem cultural e cidade. E ele dizia assim, toda cidade tem sua referência. Toda cidade tem sua referência. Sabe onde é que o pessoal está fazendo? Por que as cidades estão feias? Por que as cidades você não sabe mais das referências? Porque você não tem as coisas mais na cidade. Você hoje, em vez de ter as lojas e tudo, você constrói uma caixa fechada. Nós estamos na frente de uma. Nós estamos numa caixa fechada, onde você não sabe, quando você entra, você não sabe se choveu ou não choveu, se é dia ou se é noite, ou que horas são. E que você tem roupa, comida e ofertas de serviços iguais, do Rio Grande do Sul até a cidade de Sobral, no Ceará. Que quando o rapaz de Sobral me disse, vai ter um shopping, eu disse, coitada de Sobral, um hiper shopping. Porque o shopping é aquele lugar do não lugar da referência. Você perde a referência, sabe? E a gente precisa ter essa referência. Não sou contra o shopping, mas a gente acabou com as nossas referências. Eu tive a oportunidade de ver a moça a jornalista perguntou, o que a senhora acha? Sobral agora vai ter um grande shopping center, vai atrapalhar o seu comércio? A moça disse, não, eles vão passar nessa rua, vão comprar aqui, vão comprar lá, coitada. Não vai acontecer isso jamais. Ela vai falir e vai fechar a sua casa. Então, não é porque a rua tem violência, não é nada disso. Isso aí é coisa que se constrói no imaginário das pessoas para justificar esse tipo de atividade que é comercial. Mas será que a gente quer ser só comercial? A gente não, né? A gente quer ter também as nossas referências. Bem, então, como eu disse, só para fechar, a gente está dando... O que foi, então? Esses são um panorama do nosso departamento e são os desafios que eu vejo pela frente. E me ajuda muito saber que, por exemplo, a gente já tem um ponto aqui, como o Jungo, que está criou essa marola, que isso é uma onda, né? Não é nem mais marola, toda, nesses estados todos, que também é um desafio, não é? E que a gente pôde, a partir da UF, estabelecer essa rede. E que essa rede, eu tenho certeza, que uma vez consolidada, ela continuará. A gente vai ajudar naquilo que a gente ainda puder, mas eu já estou negociando também, vocês sabem que todo o Ministério da Cultura mudou muito a orientação, mas a gente já está negociando também que os bens registrados não podem ficar sem os seus pontões. E isso é uma coisa que a secretária Márcia Hollenberg já me garantiu, que, se for por conta dela, teremos os pontões. Bem, só para dizer alguns números para vocês, quer dizer, nessa salvaguarda, que a gente depende fundamentalmente do apoio e participação das comunidades, dos detentores, né, desses bens, nós já temos 17 inventários de referências culturais em territórios, 17, 70 inventários
concluídos e 40 em andamentos, 25 bens registrados. Não é pouco, não, gente, porque o nosso registro é muito mais difícil do que um processo de tombamento. E a gente tem uma câmara técnica que orienta as linhas de trabalho e a formação dos dossiês, que é muito rígida, porque a gente quer registrar sempre aquilo que é fundamental, que faz parte da alma do brasileiro. Nós não vamos registrar o sanduíche Bauru. Nós temos 15 processos de registro em processo, já temos 8 planos de salvaguardas estabelecidos há muitos anos, 4 com implantação, falta ainda muito, mas nós já fizemos mais de 9 editais para projetos, e nesse ano já tivemos 12 autorizações daqueles conhecimentos tradicionais emitidas e 25 consultas de licenciamento cultural já respondidas. Temos os desafios ainda. Nós precisamos, eu botei aqui, alguém falou, hoje eu anotei, institucionalização das políticas, estabelecimento de políticas integradas dentro do próprio governo federal, porque o maior inimigo, às vezes, é o do lado, é o Ministério do lado, pela ignorância, não é burrice. Ele ignora o que seja o patrimônio cultural de natureza imaterial. A gente tem que acabar com esta ignorância. Nós temos que trazer à luz a essas pessoas que não sabem o que é o patrimônio cultural de natureza imaterial. Nós temos que trabalhar na permanência das referências culturais apropriadas pela comunidade, porque senão nós não teremos sustentabilidade. Eu dizia que o que nós precisamos é da sustentabilidade social. Eu não crio nada. Eu não estou aqui para criar. E você, não foi você que falou que você não é artista? É isso mesmo. A gente não quer artista. Isso não é um palco. Isso faz parte da gente, né? Isso é uma coisa que você pode até ir para o palco, mas ele tem que ser muito além de ser artista. Então, para isso, ela precisa estar enraizada lá como referência. Precisa ter valor como referência para ser sustentável, né? Para ela existir por muito tempo. E a gente precisa de educação que valorize as culturas locais, os valores patrimoniais regionais, minimizando a tensão entre o local e o universal. Nós precisamos que, desde cedo, as nossas crianças tenham orgulho e não vergonha, sabe, de ser brasileiro e de ser desse jeito que a gente é. Então, nada faremos sem um compromisso de todos nós aqui. Obrigada. Apanhei o coco, caxingueira tá me olhando. Eu quebrei o coco, caxingueira tá me olhando. Eu lavei o coco, caxingueira tá me olhando. Eu ralei o coco, caxingueira tá me olhando. E doce de coco, caxingueira tá me olhando. E manjar de coco, caxingueira tá me olhando. E cuscuz de coco, caxingueira tá me olhando. E esquindinho de coco, caxingueira tá me olhando. E bala de coco, caxingueira tá me olhando. Ai, meu Deus do céu, caxingueira tá me olhando. A minha